É bom ter você de volta. E hoje vamos tratar dessa figura que é conhecida como limbo previdenciário, que é relativamente recente no TST, mas que já vem recebendo um tratamento relativamente uniforme. Vamos identificar no que se constitui essa figura do limbo previdenciário, fazer suas referências com as disposições legislativas e identificar os principais fundamentos que são adotados pela jurisprudência para o tratamento dessa questão. Inicialmente, nós identificamos que o limbo previdenciário é a situação do trabalhador ou da trabalhadora que recebe alta previdenciária após a concessão do auxílio-acidente ou do auxílio-doença, mas que é considerado inapto pelo empregador. Ou seja, o trabalhador ou trabalhadora teve o benefício concedido de auxílio-doença ou de auxílio-acidente, mas em perícia posterior foi considerado apto ao trabalho. Consequentemente, o benefício é encerrado e o trabalhador deveria retornar ao empregador para que se restabelecesse o vínculo. Entretanto, na análise, no exame que é feito pelo empregador, considera-se que o trabalhador estava inapto, ou ainda que parcialmente, para o retorno à atividade anterior ao benefício previdenciário. As dúvidas começam a surgir no momento em que se verifica o artigo 476 da CLT, no qual se tem que, em caso de seguro-doença ou auxílio-enfermidade, o empregado é considerado em licença não remunerada durante o período desse benefício. Seguro-doença e auxílio-enfermidade são os termos anteriores que se referiam atualmente ao auxílio-acidente e ao auxílio-doença. Quando o artigo da CLT fala que o trabalhador é considerado, o empregado é considerado em licença não remunerada, ele está se referindo a uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho, ou seja, o vínculo principal de emprego é mantido sem que as obrigações sejam exigíveis, ou seja, nem o trabalhador presta serviço, nem o empregador paga salários. Mas essa condição persiste enquanto o benefício estiver sendo concedido. Quando se verifica a aptidão do trabalhador pelos exames realizados pela autarquia previdenciária, se encerra o benefício e se determina o retorno do trabalhador ao emprego. E aí surgem as controvérsias com relação à aptidão ou não desse trabalhador para o retorno às atividades originais. A controvérsia surge então porque a ANR7 especifica, dentre os exames que devem ser realizados no curso da prestação do contrato de trabalho, o exame médico de retorno ao trabalho, que deverá ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia da volta do trabalho de trabalhador ausente por período igual ou superior a 30 dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto. E nessa situação, alguns empregadores, de forma acertada ou não, de forma mal intencionada ou não, entendem que o trabalhador não se encontra habilitado para retornar às atividades que realizava anteriormente. E nessa circunstância, nem o trabalhador tem mais o benefício previdenciário, tampouco ele consegue retornar ao trabalho. Por isso se chama limbo, ou seja, ele nem está com o contrato suspenso, nem pode retornar à integral prestação dos serviços. Deve-se ter em conta, então, o artigo 62 da Lei 8.213, que trata dos benefícios da Previdência Social. Assim, o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. E a partir daqui se tem a noção de que, uma vez que se verifique alguma inabilitação para a atividade que habitualmente era prestada pelo trabalhador, ele deve ser reabilitado de modo a obter alguma outra recolocação. O parágrafo único do artigo 62 da Lei 8.213 traz ainda que o benefício a que se refere o caput desse artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta subsistência ou, quando considerado não recuperável, a aposentadoria por invalidez. E aqui é um outro passo na escalada para a controvérsia jurídica, ou seja, esse benefício da reabilitação profissional é um benefício prestacional típico da Previdência Social. Não há um dispositivo expresso que determine que esse procedimento de reabilitação ou de readaptação do trabalhador com limitações laborais seja procedido pelo empregador, especialmente após o benefício, a concessão do benefício do auxílio-doença ou do auxílio-acidente. Entretanto, a interpretação que se faz de forma subsequente desses dispositivos e de outros da legislação previdenciária é de que haveria obrigação do empregador, em virtude do que está disposto no artigo 476 da CLT, a oferecer postos de trabalho que seja adequado às atuais condições do trabalhador depois da alta previdenciária.
E vale notar ainda que o artigo 63 da Lei 8.213 trata que o segurado empregado, inclusive doméstico, em gozo de auxílio-doença, será considerado pela empresa e pelo empregador como licenciado, ou seja, o contrato estaria suspenso. E ainda se fixa uma obrigação lateral do empregador, como no parágrafo único do artigo 63, pelo qual a empresa que garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a pagar durante o período de auxílio-doença a eventual diferença entre o valor dessa e a importância garantida pela licença. No artigo 89 da Lei 8.203 se especifica que a habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho os meios para a reeducação e readaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho do contexto em que vive. Ou seja, aqui se define que essa prestação de reabilitação profissional estaria ao encargo essencialmente da entidade previdenciária. Entretanto, o que se vem qualificando é de que essa obrigação de adaptar o posto de trabalho vai caber ao empregador, ou seja, não se identifica propriamente uma disposição legal específica que determine essa obrigação, a não ser uma derivação do que está disposto no artigo 476 e em outras disposições de ordem constitucional, mas não diretamente, por meio interpretativo, a jurisprudência, inicialmente dos tribunais regionais e agora de forma mais recente do TST, vem construindo a noção de que não só o encerramento do benefício previdenciário acarreta a necessidade de restabelecimento do contrato de trabalho, quanto surge a obrigação do empregador de fornecer postos de trabalho que seja adequado às necessidades ou às possibilidades atuais do trabalhador. Entretanto, deve-se ter em conta que, eventualmente, essa situação não pode ser equiparada especificamente a essa de beneficiário previdenciário da reabilitação. Caso contrário, se estaria diante da situação em que o artigo 93 da Lei 8.213 se aplicaria também nessa circunstância, em que essa reabilitação é prestada pela empresa, ou seja, o trabalhador que retorna de auxílio-doença ou auxílio-acidente, que é recolocado no contrato de trabalho anterior, mas com adaptações na prestação do serviço, poderia então ser beneficiário dessa garantia no emprego, especialmente aquela prevista no parágrafo 1º do artigo 93 da Lei 8.213, ou seja, que traz que a dispensa de pessoa com deficiência ou beneficiário de reabilitação pela Previdência Social ao final do contrato por prazo determinado de mais de 90 dias e a dispensa motivada em contrato por prazo indeterminado somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência Social. Ou seja, os julgados do TST ainda não se detiveram sobre essa circunstância. Mas se se entender que quando se trata de beneficiário reabilitado, vai se enquadrar também aquele beneficiário que é reabilitado pela empresa, ou seja, com o retorno ao trabalho, ele é requalificado para atuar em outra atividade que não aquela originalmente, eventualmente essa questão também vai se colocar, se esse trabalhador reabilitado no âmbito da empresa teria essa garantia de continuidade do contrato de trabalho. Então, passando ao que a identificação dos fundamentos adotados pelo TST para manutenção das decisões, ou mesmo para reversão de algumas decisões, se vai ter, inicialmente, no agravo de instrumento 1444, a referência aos princípios da dignidade da pessoa humana e direito fundamental ao trabalho. Ainda se vai ter referência à saúde no meio ambiente laboral, conforme as disposições constitucionais, que estipula então a obrigação do empregador na prevenção de doenças ocupacionais. E ainda a Convenção 161 da OIT, que imporia como princípio de política nacional, a adaptação do trabalho às capacidades do trabalhador, levando em conta o seu estado de sanidade física e mental. Ou seja, aqui se vê que há um recurso a disposições de ordem supralegal para identificar essa obrigação do empregador, mais específica no sentido de que ele deve não só superar a suspensão do contrato de trabalho, que estaria ocorrendo apenas durante a concessão dos benefícios previdenciários, mas promover a acolhida do trabalhador, adaptando
o trabalho às capacidades efetivas do trabalhador. Um caso particular, como por exemplo o RR 1714/2016, se tem a identificação de que cabe, nesses casos, a aplicação da responsabilidade civil, tal como disposto no artigo 186 e 297 do Código Civil. Entretanto, nesse caso particular, se entendeu excluir a condenação ao pagamento da reparação de dano moral em virtude do deferimento do pagamento de salários. E esse caso nos pareceu um pouco, como por assim dizer, fora da curva, mas é certo de que já se expressou esse entendimento. Num caso subsequente ainda, em que se rejeitou essa obrigação do empregador, se disse que inexiste qualquer comprovação de que a empregada teve obstado seu retorno ao trabalho ou que tentou retornar ao posto de trabalho. Ou seja, aparentemente a única situação em que o empregador não se veria obrigado a fazer essa remuneração do período de afastamento entre a cessação do benefício previdenciário e o efetivo retorno ao trabalho seria se comprovasse de que efetivamente o trabalhador não procurou e nem teve obstado seu retorno ao trabalho. Uma outra referência que por vezes se encontra em alguns julgados é que incumbe ao perito médico do INSS atestar a existência de doença do empregado e emitir parecer conclusivo quanto à capacidade laboral para fins previdenciários e, consequentemente, a função social do contrato, especialmente a do contrato de trabalho, imporia o retorno do trabalhador à prestação de serviços desde que observando as suas limitações laborais. Essa argumentação de que incumbe ao perito médico do INSS a esse parecer conclusivo em parte é resposta àquela necessidade que haja o exame de retorno ao trabalho, tal como previsto na NR 7. Um caso também particular, visto aqui nesse RR 10.472/2014, se deu provimento a recurso porque a Corte Regional deu provimento parcial ao recurso ordinário das reclamadas para limitar o valor dos salários devidos ao teto previdenciário. Entretanto, entendeu-se que a imposição da referida limitação diverge do posicionamento adotado pelo TST em casos análogos, ou seja, uma vez superada o benefício previdenciário, com a concessão dessa alta previdenciária, considerando-se apto o trabalhador, caso o empregador entenda que aquele trabalhador é inapto para retorno ao trabalho e não restabeleça o contrato de trabalho e muitas vezes encerre o vínculo de emprego, o empregador vai ser obrigado a pagar toda a remuneração que seria devida naquele período e não se admitindo, então, pelo menos a partir desse julgado, o entendimento que se pudesse fazer qualquer tipo de limitação à remuneração devida ao trabalhador. Um outro fundamento que teve que ser analisado pelo TST é referente ao enriquecimento ilícito ou enriquecimento sem causa. Assim, no agravo 1610/2014, se tem que o pagamento dos salários e demais verbas compreendidas a partir da cessação do benefício previdenciário não implica em enriquecimento ilícito da reclamante, porquanto a divergência entre as conclusões exaradas pelo parecer médico do INSS e pela empresa não possui um condão de eximir o empregador do pagamento do salário, sobretudo porque comprovada a tentativa da empregada de retorno ao trabalho e a recusa da empregadora. Também assim, nesse agravo se continua. A partir da auto previdenciária, o trabalhador encontra-se à disposição do empregador, que por isso deve proceder à sua imediata reintegração ou adaptá-lo em outra atividade, até que eventual divergência quanto à conclusão da aptidão da INSS seja decidida. É possível até encontrar alguma sugestão da doutrina que caberia então ao empregador promover junto ao INSS a tentativa de discussão, ou mesmo judicial, acerca da concessão ou não desse benefício previdenciário, ou ainda a aposentadoria por invalidez do trabalhador. Esse passo nos parece um tanto excessivo e não se encontrou respaldo na atuação do TST. O certo é de que a conclusão, o entendimento que vem se mantendo de forma reiterada na jurisprudência é essa de que, uma vez verificada a autoprevidenciária, deve-se proceder à reintegração ou adaptação para outra atividade. Caso o empregador não faça isso, ele fica obrigado a pagar todos os salários desse período. Em outro julgamento de agravo, 81.300/2013, disse que, havendo divergência entre o setor médico da empresa e a conclusão da perícia previdenciária,
competir a reclamada providenciar a realocação da empregada para o exercício de trabalho compatível com a capacidade laborativa, enquanto não houvesse reforma da decisão administrativa. Não se pode, então, atribuir ao trabalhador o ônus suportar os prejuízos financeiros decorrentes da contradição dos setores médicos, quanto à caracterização da incapacidade laborativa. Aqui, de alguma sorte, nesse outro julgamento no RR 128 de 2013, se reafirma essa competência do perito médico do INSS. Nesse caso, é certo de que a perícia médica do INSS não vai ser definitiva a ponto de excluir a necessidade de realização do exame médico de retorno. Entretanto, as conclusões derivadas desse exame de médico de retorno vão ser essencialmente importantes para a eventual necessidade de readaptação do trabalhador a novo posto de trabalho. Num caso também importante, tem-se que a decisão recorrida vai ao encontro da ordem jurídica atual, que aloca o indivíduo em posição especial no cenário social, despontando nítido o caráter precursor do direito à dignidade da pessoa humana sobre todo o sistema constitucional. O texto elitista, concretizando os primados constitucionais ligados à saúde do meio ambiente e laboral, estipula a obrigação do empregador na prevenção de doenças ocupacionais. Ademais, a Convenção 161 do TST impõe, como princípio de uma política nacional, a adaptação do trabalho às capacidades dos trabalhadores, levando em conta seu estado de sanidade física e mental, e continua a seguir. Dessa forma, cabe ao empregador, na incerteza quanto à aptidão da reclamante para o exercício de suas funções, realocá-la em atividade compatível com suas limitações físicas e não puramente recusar o seu retorno ao trabalho. Isso porque, segundo o ordenamento jurídico pátrio, o empregador também é responsável pela manutenção de respeito aos direitos fundamentais da autora, devendo zelar pela afirmação de sua dignidade e integração no contexto social e a readequação de suas funções no processo produtivo da empresa de que fez parte. Esse é a ementa do agravo de instrumento 11.006 de 2015, que sintetiza bem o entendimento do tribunal acerca dessa questão. E assim então que vimos os principais elementos relacionados a essa figura nova do limbo previdenciário. Algumas questões, por certo, vão ainda ser objeto de discussão, como por exemplo a eventual acumulação entre danos morais e o pagamento dos salários se fossem devidos nesse período. Em alguns casos se pode encontrar a exclusão de um e outro, ou mesmo a acumulação entre eles. Uma outra questão que parece ainda ser passível de discussão é se esse trabalhador que após a autoprevidenciária é readaptado no âmbito da empresa será qualificado para fins de garantia no emprego, de sorte que tanto haveria necessidade da contratação de trabalhador nessa condição, quanto a sua dispensa deveria ser precedida pela contratação de empregado em condição semelhante. O que importa destacar é que hoje a jurisprudência do TST vem se assentando nesse sentido, que uma vez concedida a alta previdenciária do auxílio acidente ou do auxílio doença, é dever do empregador restabelecer o vínculo de emprego, ainda que observando a adaptação das condições do trabalhador a novo posto de trabalho. Caso o empregador não faça isso, ele se verá obrigado a pagar a remuneração integral devida, que seria devida naquele período. Na descrição do vídeo abaixo eu vou colocar um link para as decisões às quais nos referimos no decorrer desse vídeo. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.